Na nossa aula de português de hoje, o título vai ser A Separação de Sílabas na Escrita. Bem, nós já estudamos até aqui que quando vamos realizar alguma separação de sílabas, temos algumas regrinhas, você se lembra? Quando vamos escrever e, por exemplo, chega ali no final da linha e não dá a palavra que eu quis escrever toda, eu tenho que botar o resto dessa palavra na outra linha, não é mesmo? Vamos ver alguns exemplos disso e quais palavras podem ser separadas, como separar adequadamente cada palavra, de acordo com as regras. Vamos lá? Nessa imagem nós temos um trecho de um diário, que é o Diário de Julieta, que foi escrito pelo autor Ziraldo. Se nós observarmos nesses locaizinhos que tem esses quadradinhos amarelos, vimos que ele, aí, espaço, né, o quadradinho aqui, na outra linha, dormia. Então, a personagem, ela não quis escrever a palavra dormir aqui, porque não ia dar para escrever a palavra toda, e ela não queria, não sabia como separar essa palavra. Vamos lá para outro momento. Para ficar espaço, aí vem para outra linha, quentinho. A palavra quentinho é bem grande, não daria para escrever aqui, não é? Então, o que ela fez? Ela decidiu deixar um espaço e colocar outra palavra completa na outra linha. Nesse outro exemplo, história de amor já, espaço, tem um quadradinho, na outra linha, escrita. Da mesma forma que nas outras situações, a personagem ela não quis escrever aqui a palavra escrita, porque não teria o espaço para escrever a palavra toda, e ela talvez não soubesse separar a palavra corretamente, então decidiu escrever na outra linha. Certo? No último exemplo, temos aqui uma peça de teatro do. Aí seria espaço, ela botou Shakespeare. Shakespeare é uma palavra grande, não daria nesse espaço aqui, não é mesmo? E ela não sabia como dividir, então colocou na outra linha. Podemos fazer isso quando estamos escrevendo? Podemos. Mas o mais recomendado seria escrever até o fim da linha e, se necessário, separar a palavrinha, como no exemplo a seguir. Então, aqui já temos o mesmo trecho, ó, como parece as folhas do seu caderno. E na primeira palavra em destaque temos cabelos. Então chegou aqui cabe, não deu para completar a palavra. Então, o que a pessoa fez? Colocou esse tracinho aqui, né? Esse hífen, colocou o resto da palavra na outra linha. Outro exemplo que nós temos aqui em destaque, gostava. Deu para escrever a palavra gostava toda na mesma linha? Não. Então, a pessoa botou a primeira sílaba, colocou aqui o tracinho e colocou o resto da palavra na outra linha. O último exemplo, nós temos a palavra Romeu. Deu para escrever a palavra Romeu todo numa linha? Não, porque já estava no final. Então, a pessoa colocou o Ro, uma sílaba, na linha, no espacinho que tinha, e o meu na outra linha, mas indicou aqui com um tracinho. Nesses exemplos, nós podemos ver que as palavras elas foram divididas corretamente, separadas corretamente. Então eu vou escrever, vou escrever até o final da linha, e aí eu vou separar de qualquer jeito? Não, tem que separar corretamente essa palavra. Então, cabelos, ficou separado. Se desse só CAB, estaria errado, e você colocaria o E, o L, o O e o S na outra linha? Não, porque tem que ficar separado pelas sílabas, não pelas letras. A partição das palavras ela é indicada com o hífen no final da linha. Lembram? Olha aqui. Nos exemplos todos tem o hífen, que é esse tracinho, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte, como nós vimos aqui. Cabe, hífen, resto da palavra no início da outra linha. Gostava, hífen, até o gos, a primeira sílaba, o resto da palavra no início da outra linha. Romeu só deu uma sílaba, então ficou
Só essa primeira sílaba aqui, o hífen, e o resto da palavra foi para o início da outra letra. Lembre-se que sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra, certo? Então, aqui a palavra descobrimento. Cada impulso que eu dei, cada vez que eu abri a boca, descobrimento, 5 sílabas. Porque foi 5 vezes que eu abri a boca para pronunciar a palavra, que eu dei esse impulso de voz. A palavra enroladinho. Tem enroladinho, também tem 5 sílabas, porque foi o tanto de vezes que eu abri a boca para pronunciar, que eu emiti, né, o som. Líquido, 3. Caprichoso, 4. Organismo, 4. Viram? E nós podemos ver também que a sílaba ela não é só uma consoante com uma vogal. Por exemplo, no caso de descobrimento, nós temos consoante, vogal, consoante na primeira sílaba, 10. Já enroladinho, na primeira sílaba, nós temos vogal, que é o E, e a consoante, que é o E. Em líquido, nós temos a sílaba qui, que tem uma consoante, que é o Q, e 2 vogais, o U e o I. Então, essas sílabas, elas não são só o vogal e a consoante, elas vão se misturando, certo? As regras, quando estivermos escrevendo, separarmos corretamente as palavras. Primeira regra, não se separam o CH, o LH, o NH, o GU e o QU, certo? Não se separam os encontros de consoante com L, como BL, CL, FL, GL, PL, TL. E aqueles que têm consoante com R, os encontros que têm a consoante R. BR, CR, DR, FR, GR, PR. Até aqui, esses daqui não vão se separar. Quando você estiver escrevendo um texto, precisa separar a palavra. Já pelo contrário, as letras que são separadas é quando tem SS, RR, SC, SC cedilha e XC. Vamos ver cada um desses, tá bom? Palavras que têm o CH, LH, NH, GU e QU, se formos realizar separação silábica, nós não separamos esses encontros, certo? Então, cachorro. Separamos aqui. O CH continuou na mesma sílaba. A palavra colher ficou 2 sílabas e o LH ficou na mesma sílaba. A palavra caminho, o NH continuou na mesma sílaba. A palavra guardar, o G e o U continuaram na mesma sílaba. A palavra queijo, o Q e o U permaneceram na mesma sílaba. Então, sempre que tiver essas letras assim, CH, palavras que tem CH, LH, NH, GU ou QU, a sílaba que tiver eles não vai ser separada, que nem nós vimos nos exemplos. As palavras que tem BL, vou indicar aqui, BL, CL, FL, GL, PL, TL também não são separadas. Separamos aqui blusa, 2 sílabas, BL continuou na mesma sílaba. Cliente, CL, na mesma sílaba. Flauta, FL, na mesma sílaba. Globo, o G e o L na mesma sílaba. Planície, o P e o L na mesma sílaba. Atleta, o T e o L na mesma sílaba. Então, o primeiro grupo de exemplo lá que nós vimos, e esse aqui também, quando tiver essas situações de palavras que tem um BL, CL, FL, GL, PL, TL, nós não separamos. Não vai ficar o B numa sílaba e o L em outra. Não, elas têm que ficar juntas na mesma sílaba. As palavras que têm um BR, CR, DR, FR, GR e PR também é a mesma coisa. Quando nós vamos realizar a separação silábica, nós não separamos essas letras. Por exemplo, braço, o B e o R continuaram na mesma sílaba. Crocodilo, olha aqui, o C e o R continuaram na mesma sílaba. Drone, o D e o R continuaram na mesma sílaba. Fraco, o F e o R continuaram na mesma sílaba.
Gripe, o G e o R continuaram na mesma sílaba. Prato, o P e o R continuaram na mesma sílaba. Agora nós vamos ver as palavras que tem SS, RR, SC, SC cedilha e XC. Certo. Até agora nós vimos que aqueles exemplos lá atrás, se aparecer que eu tenho que separar a palavra, eles têm que permanecer juntos. Só que aqui nesse caso, quando aparecer SS, RR, SC, SC cedilha e XC, tem que ser separado. Cada um vai ficar numa sílaba. Vamos aos exemplos? Compromisso. Viu como o S, os dois S ficou um em cada sílaba? Um S ficou aqui com a sílaba mi e o outro S ficou lá com a sílaba só. Na palavra arroz, que tem dois R's, o primeiro R ficou lá na primeira sílaba com A e o outro R ficou na segunda sílaba com ROS. Discente, que é a mesma coisa de aluno. Nós temos a presença do S e do C, como eu estou indicando aqui para vocês. Esse S ficou na primeira sílaba com DI e o C ficou na segunda sílaba com SEM. Desço tem a presença do SC cedilha. O S ficou na primeira sílaba e o C cedilha ficou na segunda sílaba. A última palavra tem excepcional e nós temos a presença do X e do C. O X ficou na primeira sílaba e o C ficou na segunda sílaba. Sempre que você estiver escrevendo um texto e aparecer alguma situação dessas aqui, que você tem que separar a palavra, com SS, RR, essas outras, nós temos que dividir. Não vai ficar dois S na mesma sílaba, dois R's na mesma sílaba, o S e o C na mesma sílaba, o S e o C cedilha na mesma sílaba, o X e o C na mesma sílaba. Os outros que nós vimos vão ficar, né? Aqui nesse primeiro que eu tô relembrando para vocês, permanece na mesma sílaba. Esse outro exemplo aqui que eu tô relembrando para vocês com BL e tal, também fica na mesma sílaba. Os que tem BR, CR, DR também ficam na mesma sílaba. Mas essa última situação aqui nós separamos, ok? Vamos prestar atenção na hora que nós estivermos escrevendo. É isso, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado bem compreendida e até a próxima.